Bom, pessoal, por incrível que pareça, o nosso semestre está acabando. E na semana passada nós tivemos um feriado, na semana anterior nós estudamos a primeira parte em relação ao concurso de pessoas, vimos a discussão sobre as teorias que organizam e sistematizam o concurso de pessoas no Código Penal, vimos algumas disposições relativas ao tratamento a ser dado, enfim, as características de quem é autor, as teorias que definem o autor e a punibilidade da autoria, e os requisitos que devem estar presentes. E agora, na aula de hoje, nós vamos debater um pouco sobre as formas de participação e a punição da participação dentro do direito penal. Lembrando que a punibilidade, a punição da participação no direito penal brasileiro, pela teoria monista, ela vai ensejar a punição pelo mesmo crime praticado pelo autor, aonde autores e partícipes serão responsabilizados na medida da sua participação. Claro que, para além disso, nós temos algumas questões importantes que precisam ser analisadas em relação à participação. Então, a punibilidade da participação é justamente uma forma que nós vamos ampliar o tipo penal, permitindo a incidência de comportamentos que não são aqueles diretamente relacionados à realização do verbo do tipo. Pela teoria formal objetiva, fica muito fácil definir autor e separá-lo do partícipe, porque quem é autor ou coautor de uma infração penal realiza o verbo nuclear do tipo. Por sua vez, o partícipe ele não realiza o verbo nuclear do tipo. Claro que pela teoria do domínio do fato, os ajustes e a necessidade de apontamentos específicos em relação à diferenciação do autor e do partícipe são fundamentais, mas o essencial é que o partícipe ele tem uma contribuição para a prática do crime, sem contudo realizar nenhum dos fatos descritos originalmente pela infração penal. Só será possível a punição do partícipe se existir por parte do autor de uma infração penal, e por isso a importância de definir primeiro a autoria para depois falar de participação, se tiver ocorrido o início da execução. E aí lembrem, pessoal, da nossa discussão lá no início do semestre, recapitulem o vídeo que nós trabalhamos a questão das teorias que fundamentam o início da execução de um comportamento delitivo, porque se não existir início da realização de um tipo penal incriminador, nós não podemos falar de participação. Então vejam, as formas de participação são sempre formas acessórias que dependem de uma conduta de um autor, de uma infração penal, e essa infração penal não precisa ser apenas uma infração penal consumada, mas precisa existir no mínimo um início da execução. Além disso, a participação ela pode se dar em dois planos, basicamente, num plano moral e num plano material. Dentro do âmbito do plano chamado moral de participação de um crime, nós temos a instigação, que está justamente direcionada na formação da vontade de praticar o crime, ou seja, faz surgir a vontade no sujeito ou fomenta uma vontade já existente de praticar o crime. Aqui nós estamos falando de uma forma de participação especificamente na modalidade de instigação. Podemos falar também da participação material, que está relacionada à cumplicidade do fato, não complexidade, é cumplicidade em relação ao fato, que está relacionada a um auxílio à realização do comportamento delitivo, tanto com comportamentos ativos ou omissivos, empresta uma arma, deixa de avisar uma determinada pessoa, contribuindo para a prática do tipo, e desde que essa contribuição detém aqui uma questão relacionada a um elemento causal, ou seja, tem que ter uma causalidade, tem que ter uma relação enquanto cumplicidade e a produção do resultado. Ou seja, não se pode falar de cumplicidade, aí nós lembramos das formas anteriores da aula que nós vimos sobre os requisitos para existir um concurso de pessoas, que é a questão do liame subjetivo. Tem que existir aqui um vínculo subjetivo em relação à conduta de participar e saber que está participando de uma infração penal, e que essa contribuição tenha alguma relevância causal para o crime ser praticado da forma como foi auxiliado pelo partícipe, ok? Bom, superada a questão envolvendo sobre os conceitos de participação em sentido estrito, a punibilidade da participação ela parte de uma forma de participação na culpabilidade do autor. Isso, se a gente pensar enquanto conceito de culpabilidade, é relacionado
a culpabilidade como elemento individual é passível de inúmeras críticas. Na verdade, nós não punimos a participação por força da participação na culpabilidade de outra pessoa. A culpabilidade ela é um elemento pessoal do agente, uma questão muito individual e não há como ser transferido ou compartilhado com outras pessoas. Na verdade, o mais adequado é trabalhar com a ideia de participação a partir da ideia de uma participação na causação ou produção do resultado da forma como foi praticado. Ou seja, a punibilidade e, portanto, a reprovabilidade do ato do partícipe de um crime sempre está pressupondo a existência de um ilícito praticado por outra pessoa. E por isso a importância daquilo que nós vimos antes, que é justamente definir a específica realização do início da execução do crime, porque sem isso nós não podemos falar minimamente de um ilícito penal ao qual venha a ser somada a participação de uma conduta de uma pessoa. Ok, pessoal? Bom, as formas e as questões relacionadas às teorias da acessoriedade dessa participação, nós temos ao longo da história do direito penal várias formas de estabelecer, desde uma acessoriedade extrema que pressupõe um fato típico, ilícito e culpável. A crítica que nós já podemos aqui estabelecer é que a punibilidade da participação aqui seria muito restrita. Temos uma acessoriedade mínima que pressupõe apenas a existência de um fato típico, o que permite uma amplitude muito grande da participação, e nós teríamos situações onde nós estaríamos punindo o partícipe sem ter a responsabilização ou sem ter a identificação de um autor. Isso geraria um problema muito sério nessa relação de dependência que se estabelece entre autoria e participação. E a teoria que nós adotamos no Brasil, que é a chamada teoria da acessoriedade limitada da punibilidade da tentativa, que leva em conta a existência de um fato típico e ilícito. Ou seja, eu não posso falar de reprovabilidade da participação se o sujeito pratica um fato típico e lícito, ou seja, não se pune a participação numa excludente da ilicitude. Agora, se eu tenho o início da execução de um fato típico que não tem amparo em nenhuma causa de justificação e eu consigo identificar aqui uma autoria por parte do sujeito principal e uma participação a partir de algum auxílio, algum empréstimo, alguma contribuição, neste caso aqui daí eu posso vir a responsabilizar o sujeito pela sua conduta, pelo seu comportamento acessório que venha de algum modo contribuir para a prática do delito principal. Ok, pessoal? Na sequência eu coloco mais alguns conceitos que são importantes, especificamente em relação a diferenças que existem em relação à participação em crime culposo e crime omissivo. E para encerrar esse vídeo aqui, pessoal, agora eu me dei conta que eu ainda posso falar sobre a denominada autoria mediata. Vejam, autoria imediata é um problema que nós já vimos em outros momentos da atividade acadêmica, que estão relacionadas a um terceiro por detrás que realiza a ideação, a participação sem executar diretamente. Ou seja, é uma hipótese na qual aquele que realiza o fato enquanto obra da sua vontade se vale de uma outra pessoa como um instrumento. Ou seja, o autor mediato, ele se utiliza de uma pessoa para realizar a conduta típica, retirando dessa pessoa o discernimento e o esclarecimento relativo ao fato que está sendo praticado, ou suprimindo. São as situações que envolvem muitas vezes a obediência hierárquica, são as situações envolvendo o erro determinado por terceiro, são as situações envolvendo propriamente a utilização de um inimputável para a prática de crimes, ou seja, o inimputável praticou um fato típico ilícito e eu sou, em tese, partícipe de um fato típico ilícito que não permite a punição. E isso geraria um problema de punir apenas a participação isoladamente, isso não seria possível. Além do que eu estaria utilizando uma pessoa como um mero instrumento da prática delitiva. Isso, na verdade, é um problema de autoria imediata, onde eu dispenso o autor imediato, aquele que está diretamente relacionado com a conduta, e venho a punir quem está por detrás, ou seja, eu puno o autor mediato. A doutrina alemã trabalha com o conceito aqui de homem de trás, a teoria da punição do homem de trás.
Muitas vezes, e se a gente for analisar a teoria do domínio do fato, ela vai permitir e justificar a punição do sujeito que está atrás com muito mais facilidade e propriedade técnica do que a teoria objetivo formal. Porque o autor, segundo um conceito objetivo formal, precisa realizar o verbo nuclear do tipo. E o autor imediato ele não realiza o verbo nuclear do tipo, não enquanto ação própria, mas ele instrumentaliza uma pessoa para agir em nome dele. Então isso é uma questão importante aqui para a gente lembrar e conectar com outros pontos da nossa matéria que nós já analisamos. E agora sim, o vídeo ficou num tamanho bom, ficou numa medida legal. Qualquer dúvida, pessoal, lancem lá no fórum de dúvidas, aproveitem a aula síncrona para a gente conversar e qualquer coisa vocês entrem em contato. Tá certo, pessoal? Grande abraço, até mais, tchau, tchau.